Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro. E o noticiário do desenvolvimento não para. Se você quiser ficar mais atualizado, acesse o nosso portal www.cesp.org.br. E o tema de hoje, a situação política brasileira. Para conversar conosco, estamos recebendo Antônio Augusto de Queiroz. Ele é jornalista, analista político e diretor de documentação do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, e também consultor de diversas entidades sindicais e associações de classe. Muito conhecido como Toninho do DIAP. Prazer recebê-lo aqui novamente. Prazer nosso. Toninho, a situação política brasileira está complexa, né? Nesse caldo todo a gente tem alguns ingredientes. Crise hídrica, aumento do preço da energia, a questão da governabilidade, executivo e o Congresso, área que você conhece muito bem. Qual desses ingredientes e outros aí mais apimentam esse caldo? Faça um panorama, por favor, dessa situação. O Brasil está passando por um momento particularmente complexo da vida nacional, porque nós tivemos um período, praticamente uma década, de oportunidade, de esperança, de perspectiva. As pessoas tinham oportunidades escolares crescentes, tinham a perspectiva de ascensão social, eram cotejadas pelo comércio, pela indústria, pelos bancos, tinham emprego e renda com facilidade. E uma crise internacional que o país conseguiu superar durante muito tempo com política anticíclica, se manteve além daquilo que as autoridades imaginavam e o governo não teve mais força, fôlego fiscal capaz de manter aquela política anticíclica. E chegou na contingência de ter que fazer um ajuste. Só que o ufanismo do período de bonança, né, desceu para uma decepção generalizada, né, com o risco que objetivamente existe de que alguns avanços que se imaginava e mesmo a manutenção de um determinado status quo não se mantenha no futuro. Então é um momento muito preocupante desse ponto de vista. O governo está correto em promover o ajuste, o que ele tem que fazer é equilibrar a distribuição dessa conta, não recair isso principalmente sobre os trabalhadores, como está sendo percebido, né? Mas o fato é que há uma necessidade, e uma necessidade porque o mercado quer a garantia de geração do superávit primário. Se o governo não tiver condições objetivas de entregar o que prometeu, corre o risco de o país ser desclassificado pelas agências de risco. Isso tem implicações as mais variadas e negativas para o país, porque a maioria das grandes corporações tem na sua governança corporativa uma regra que impede que essas corporações possam investir em países que não têm grau de investimento. Então, o investimento direto, que o Brasil continua sendo o quinto maior destino, deixaria ou perderia muita substância. Então, realmente é uma situação complexa que o governo precisa ter muito equilíbrio. Agora, aproveitando-se desse momento de dificuldade fiscal, né, de um lado, e a denúncia de corrupção de outra, se atribuindo ao atual governo equivocadamente, né, toda a degradação moral do país, tem levado a uma série de aproveitadores, né, fazendo uso desse ambiente que há uma desaprovação ao governo, né, querer eliminar conquistas importantes na área social e mesmo no interesse nacional, como é a questão do conteúdo nacional. Quer dizer, ser oposição está na moda. Ser oposição está na moda. Quer dizer, quem se apresenta como oposição, mesmo pertencendo à base de sustentação do governo, né, consegue ter uma receptividade perante a opinião pública, porque está se contrapondo, se opondo a tudo que está aí, né? Porque a percepção geral é que o cidadão, nas suas 5 dimensões, está um pouco decepcionado. Na dimensão de eleitor, ele não se sente representado pelos parlamentares, pelos governantes de modo geral, porque o eleitor é o titular do poder quando ele vota ou faz
para que alguém o represente no legislativo, fiscalize, aloque recursos no orçamento, ou administre uma cidade, o estado ou o país, o faz com base num programa com exigência de prestação de contas e alternância no poder. Infelizmente, isso não tem sido cumprido. Como contribuinte, ele também não se sente confortável, porque acha que tem uma carga tributária elevada e muito desvio, né, de recurso público para finalidades alheias àquela que deveria ser, que é a de promover políticas públicas de interesse do país. Como consumidor, ele está apavorado, porque a inflação está corroendo o poder do dinheiro. O poder de compra, exatamente, de um lado, e o aumento dos impostos, da taxa de juros de outros, tem também corroído o seu poder de compra. Então, está preocupado. Na dimensão de trabalhador, está preocupado, porque há risco de desemprego. E na dimensão, por último, de usuário de serviço público, completamente decepcionado, porque tinha a expectativa de melhoras e isso não se concretizou, embora o caso do Brasil, os serviços públicos sejam de má qualidade, menos em razão de serem prestados por entes públicos, mas mais em decorrência da insuficiência. Ou seja, se nós tivéssemos só metade da população brasileira, o serviço público que a gente tem hoje seria de excelência. Então, é um ambiente realmente preocupante, né? E que o discurso de oposição, sem a responsabilidade de analisar o momento que o país vive, a necessidade que tem, porque a economia, assim, é ciclo, ela tem momentos de grande bonança e tem momentos de dificuldade. Tem que equilibrar para que, havendo dificuldade, se recua um pouco e se volte, mas tem que escolher equilibradamente as variáveis de ajuste, não deve recair apenas sobre o trabalhador. Toninho, o ajuste fiscal, esse caminho aí inevitável, tem que passar com o apoio do Congresso. E aí como é que se desenrola a celeuma aí de o governo não ter apoio no Congresso? Como é que se resolve essa crise de governabilidade? Pois é, o problema é que nós temos hoje no Brasil duas ondas atuando sincronizadamente no Congresso Nacional, que é uma onda conservadora, né, em que avanços na área de direitos humanos, né, perspectiva zero de avançar e risco concreto de retrocesso. Tem duas bancadas, a bancada evangélica e a bancada de segurança, são as líderes desse movimento de resistência, né. Em segundo lugar, do ponto de vista, a segunda onda é a onda neoliberal, que querem aproveitar esse momento de fragilidade do governo para retirar algumas garantias dos marcos regulatórios instituídos nos últimos 10 anos, que, por exemplo, garante o conteúdo nacional, ou seja, os bens e serviços adquiridos pelo governo, pelas suas empresas, pelo menos 50% tem que ser oriundo de empresa brasileira. Isso incomoda os setores que querem trazer as multinacionais aqui para dentro e, portanto, diminuir a perspectiva de emprego e renda das empresas nacionais. Além disso, investe sobre os direitos trabalhistas, né, aproveitando desse momento. E tem um aspecto que é extremamente relevante, é que a população está muito indignada com a avalanche de denúncia de corrupção, que ela não é capaz de perceber que, em nome do combate à corrupção, já está se extraindo ou retirando dela uma série de direitos e conquistas importantíssimas, né? E tem que, claro que tem que combater a corrupção, tem que se indignar com esse tipo de atitude, mas isso não pode fazer com que se tape aos olhos em relação a interesses que estão se aproveitando desse tipo de denúncia. Então é um momento realmente delicado que vai requerer das entidades, dos movimentos sociais de um modo geral, muita clareza de objetivo para saber exatamente o que está por trás de cada um desses movimentos. Tem profissionais atuando nisso. Nós temos um ambiente, por exemplo, que na primeira vez você tem um presidente da Câmara que é qualificado do ponto de vista intelectual, faz o dever de casa, técnico, faz uso da sua autoridade como ninguém, chega a ser autoritário, sabe exatamente os interesses que representa e lidera essas duas ondas do Congresso, a conservadora como integrante da bancada evangélica e neoliberal como representante dos interesses empresariais lá dentro. E com uma ousadia jamais vista, enfrenta a presidente da República com uma facilidade
e a própria direção do seu partido que nunca se viu no momento. Então, tem que ter muita clareza quais são as forças que estão se movimentando, quais os interesses e como enfrentá-las dentro da democracia e isso requer informação, formação, conhecimento, mobilização, ou seja, compromisso com a cidadania. Agora, algo um pouquinho mais específico. Na questão da governabilidade, uma das pedras aí mais pontiagudas no sapato do governo é o próprio PMDB, que em algum momento aí se mostrou insatisfeito com o tratamento que recebia. Até o próprio Eduardo Cunha, do PMDB, foi eleito a despeito da vontade do próprio governo federal, que tinha um outro candidato. Recentemente, a coordenação política agora passou às mãos do vice, Michel Temer. Eu queria que você analisasse se esse fato vai ajudar a resolver o problema de diálogo com o Congresso. Mas você me fala no próximo bloco. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro e o tema Situação Política Brasileira. Toninho, a gente conversava no bloco anterior de uma mudança recente na coordenação política. Agora assume o Michel Temer, vice de Dilma, presidente do PMDB. Há chances aí do diálogo com o Congresso melhorar para que o ajuste fiscal avance, para que muitos aí não vão para a oposição apenas por oportunismo? Há chances disso ser um bom caminho? Eu acho que a presidente fez a escolha possível e mais viável dentro da realidade política, considerando que erros anteriores levaram a essa situação. E quais foram os erros? Basicamente, 2. O governo não soube se comunicar o suficiente para mostrar para o PMDB que a proximidade com Kassab, com Cid Gomes, não significava exclusão do PMDB, seria um reforço à base de sustentação. Não era uma substituição, né? Não era substituição, já que tinha que fazer reformas e que necessitava de um apoio mais amplo. Não foi percebido assim, o PMDB se rebela em relação ao governo. O governo comete o segundo erro, que é lançar um candidato à presidência da Câmara contra o líder do PMDB, né? E isso fez com que o presidente da Câmara eleito pelo PMDB, né, publicamente declarasse que não aceitava ou não reconhecia o interlocutor político do governo, ou seja, o ministro das Relações Institucionais e Governamentais, porque ele foi quem liderou a campanha do adversário do Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados. Então, esses 2 erros se levou a esse ambiente e que era inviável a coordenação política sob o comando do PT, já que o presidente da Câmara, que já mencionei aqui as suas credenciais como alguém que sabe fazer uso do poder como ninguém, né, não aceitar esse representante do PT. Então, a solução seria entregar para o PMDB. O governo cometeu um erro ao fazer uma sondagem prévia e um dos procurados, um dos indicados, Eliseu Padilha, não aceitou, recusou o convite, foi convidado privadamente e recusou publicamente. Isso foi uma vergonha para o governo. E a presidente, então, decidiu extinguir a Secretaria de Relações Institucionais e levar as atribuições da Secretaria para a Vice-Presidência da República e, portanto, entregar ao Michel Temer essa condição. Então, se não melhorar a relação política, significa a falência completa do governo, porque nem o presidente do PMDB, o vice-presidente da República, consegue acalmar o seu partido, que é o responsável por toda essa crise. Ele é a bala de prata. Exatamente, na medida em que é esse partido que desconhece ou não reconhece a interlocução governamental. Toninho, em meio a essa crise de diálogo, de não se entender, de acusações de que o PT queria ajudar a fundir partido, substituir a força do PMDB, em meio a tudo isso, a vida ainda acontece. Projetos são
encaminhados na Câmara, decisões importantes a serem tomadas. Nosso programa é gravado, porém a gente sabe que está com muita força a aprovação da lei de terceirização, que vai acarretar aí um marco político importante. Agora você vai poder terceirizar aquela atividade fim. Se for aprovado esse projeto, a realidade desse projeto aprovado, o que significa para os trabalhadores? Pois essa situação da terceirização tem uma ofensiva em 3 frentes em relação a isso. Como disse, as pessoas se aproveitando desse ambiente de necessidade de ajuste fiscal e desse clima de denuncismo em que a população não tem olhos para outras coisas a não ser para isso especificamente. E coisas como essa se encaminham. Então, uma das pressões no Judiciário, o Supremo está para julgar uma reclamação de uma empresa que alega a inconstitucionalidade de uma súmula do TST, né, que proíbe a terceirização na atividade fim. Ela praticou isso, foi multada e está questionando. O Supremo vai decidir a respeito disso. Se reconhecer a terceirização na atividade fim, será o pior dos mundos, né? Vai ser a generalização e dispensa até a aprovação do projeto do ponto de vista do interesse empresarial. A segunda ofensiva é da própria Câmara, que tem utilizado isso para viabilizar. É bom lembrar sempre que o presidente Lula, quando foi eleito, retirou do Congresso como presidente da República um projeto de terceirização do Fernando Henrique, que já tinha sido aprovado na Câmara e estava em debate no Senado, com o mesmo conteúdo, né? E a outra pressão é do Poder Executivo, que também terceiriza através do Ministério do Planejamento. Tem um decreto lá pronto para editar em que amplia o escopo da terceirização. Então tem um ambiente todo nessa direção em que a correlação de forças é extremamente desfavorável aos trabalhadores. Diante desse quadro, e com o governo numa circunstância de fragilidade, não podendo arrumar adversários novos, se omitiu nesse processo, então a correlação de forças ficou mais desfavorável ainda, e a tendência é que o projeto, embora um pouco melhorado em relação à versão original, não atenda àquilo que se considera um projeto que não precariza as relações de trabalho. Ou seja, o fato de permitir que na atividade fim possa ser exercido por empresa terceirizada, ainda que exigindo especialização, é um retrocesso muito grande. Seria, por exemplo, uma empresa de ônibus hoje, ela não pode terceirizar os seus motoristas. É uma atividade fim da empresa ter motorista, etc. Com a lei, cria-se uma empresa com essa finalidade e, portanto, ela pode atender a essa finalidade como especializada em conduzir veículo, né, e recrutar os mais desqualificados no mercado com preço mais baixo, etc. E nós temos o exemplo de que é na terceirização onde há maior precarização, tanto do ponto de vista do direito quanto da proteção, da segurança do trabalhador. Os acidentes, em torno de 90% dos acidentes no Brasil são empregados de empresas terceirizadas. E paga-se menos, rotatividade maior. Toninho, executivo e legislativo se atritam e isso também reflete na população. Nós temos aí acompanhado manifestações dizendo até sobre impeachment. Como é que este elemento influencia essa relação Congresso e Poder Executivo? Eu acho que a situação das instituições no Brasil está absolutamente consolidada, ou seja, não há risco de que as instituições tomem a iniciativa de propor impeachment da Presidente da República. As ruas podem, eventualmente, fazer esse tipo de pedido, mas não interessa ao establishment o impeachment da Presidente da República. Por quê? Não interessa ao PMDB, porque o PMDB está arrancando todos os dividendos possíveis do governo sem ter o ônus de ser titular desse governo. Se descolou, né? Se descolou. A oposição não interessa porque tirar a Dilma significa colocar o Michel no lugar. E se a Dilma sai e entra o Michel, o PSDB ou a oposição, que era a alternativa de poder, deixa de ser porque ela não tem outra alternativa a não ser apoiar o presidente que ela ajudou a eleger, vamos dizer assim, afastando
a titular do poder. Então, para o próprio mercado financeiro, o setor produtivo, não há nada melhor do que um governo fragilizado para arrancar dele todas as concessões possíveis e imagináveis. E vão, então, usar essa estratégia de sangrar a presidente até o término do mandato e aí fazer o sucessor. Alguém pode dizer, bom, mas já tentaram isso com Lula e não funcionou. É verdade, tentaram e não funcionou, mas era num ambiente em que havia um crescimento econômico muito substantivo do ponto de vista internacional. A crise não estava ainda no seu auge. E hoje a situação não é tão tranquila, desse ponto de vista de ter crescimento a curto prazo. O Brasil vai passar aí por uns 2, 3 anos de dificuldade grande e isso vai retardar muito a recuperação da popularidade da presidente. Então é um clima de que vão tentar aproveitar o máximo que puderem para desfazer tudo aquilo de conquistas mais relevantes do governo dos últimos 12 anos. Toninho, e de qualquer forma, não sei a sua opinião, o governo vai ter que responder alguns dos chamados da rua. Inclusive, um deles é a reforma política. Algumas respostas terão que ser dadas, não é isso? É verdade, o governo tem ainda uma base social muito significativa de apoio e que precisa preservar essa base com alguns gestos, né? Resistindo à supressão de direitos de um lado e sinalizando no sentido de atender aquele maior pleito da população, que é tornar as eleições mais equilibradas do ponto de vista das disputas. Hoje o financiamento empresarial desequilibra completamente a disputa eleitoral e favorece basicamente aqueles que têm dinheiro. Agora, infelizmente, esse é um tema que está na esfera do Congresso Nacional deliberar e, pelo que estou sentindo, a tendência é de retrocesso e não de avanço. Os dois pontos centrais da reforma política, que são o aperfeiçoamento do sistema proporcional para a eleição para deputado e vereador, né? A tendência da comissão mista que está tratando desse assunto é instituir no lugar do voto proporcional o voto majoritário, o famoso distritão, em que, em lugar de fortalecer, enfraquece cada vez mais os partidos e aumenta o individualismo e, portanto, despolitiza a população. E, de outro, o fim o pleito da população pelo fim do financiamento empresarial e que, pelo que se encaminha pela comissão, será constitucionalizado, de tal modo que o Supremo não possa concluir aquela votação em que declara inconstitucional o financiamento empresarial. Então, o risco de retrocesso nesse campo é enorme. Então, o ambiente realmente é de preocupação e que vai requerer das autoridades e dos movimentos, de um modo geral, muita prudência e equilíbrio, no sentido de não permitir que, nessa fase de dificuldade, medidas estruturais sejam tomadas em prejuízo das organizações, das instituições e da própria população. Toninho, o tempo se esgotou, infelizmente, mas eu quero muito agradecer a sua presença aqui. O nosso objetivo foi fazer aí um panorama da situação política brasileira. Com certeza não conseguimos abordar tudo que se devia abordar, mas eu quero deixar as câmeras abertas para suas considerações, a fim de que você complemente com alguma informação que julgue importante. Eu acho que, essencialmente, é ter clareza que o Brasil é muito maior do que esse momento que se vive agora de crise e que, com certeza, vai superar isso. Não devemos nos abater com um clima de desesperança, de descrença no país e nas suas instituições. Pelo contrário, devemos ter clareza desse ambiente, dos interesses que estão por trás e recuperar e ultrapassar essa fase de dificuldade que o país passa. Toninho, obrigado, viu? Eu que agradeço. E esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve.